Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Ah, Dizer, né? Tô com bastante saudade de vocês, das aulas presenciais, da gente poder conversar, né? Como eu imagino que seria a aula de hoje se a gente tivesse presencialmente, né? Então, para que a gente consiga manter essa discussão, essa conversa, especialmente na aula de hoje, vou pedir, né, para vocês enviarem mensagem, enfim, e a gente trocar uma ideia lá no grupo do WhatsApp durante o horário da aula, tá bom? Porque a aula de hoje vai ser uma espécie de devolutiva, né, da avaliação e também um encerramento, né, antes das férias. A gente volta, né, ainda nesse semestre, mas acho que é uma oportunidade única que a gente está tendo até de né, rever alguns aspectos da disciplina, né, ter um feedback e ainda ter, né, algum momento depois para poder atender essas dúvidas, feedbacks que aparecerem agora, né? Então acho que vai ser uma oportunidade legal de vocês me contarem o que vocês estão achando, né? O que vocês gostariam de ver e não viram, se a disciplina atendeu às expectativas, se era o que vocês esperavam. E aí a gente pode pensar em como aproveitar da melhor forma as aulas, né? Na nossa volta em julho. Para isso, eu vou disponibilizar para vocês no roteiro de aula o link de um formulário anônimo, né? Então vocês não precisam colocar nome. E nesse formulário vocês podem então dar sugestões, dicas sobre, né, como a gente poderia aí até aproveitar essas aulas que ainda nos restam da disciplina e dando um feedback verdadeiro. Claro que os feedbacks que eu venho tendo, né, ao longo das aulas, eles, né, me fazem muito feliz porque vejo que tenho conseguido, né, ser uma professora melhor a cada semana para vocês, mas eu acho que só consigo isso através dessa resposta de vocês, né, desses apontamentos que vocês me fazem. Então, por favor, né, respondam esse, não é uma atividade avaliativa nem nada do tipo, mas se puderem responder esse formulário, né, contando um pouco de como foi a experiência até aqui, do que vocês gostariam que fosse diferente, isso me ajuda bastante. Bom, acho que como então uma aula aí para recapitular, né, o que a gente já trabalhou na disciplina até aqui, vou contar um pouquinho, né, de qual foi a nossa trajetória, né, qual foi o nosso cronograma da disciplina. Então, só para vocês lembrarem, né, nas primeiras aulas nós falamos sobre o que é a psicologia ambiental. Então, eu lembro na primeira aula de todo mundo confuso, né, de nossa, o que é isso? O que é psicologia ambiental? E ninguém, pelo nome, conseguindo identificar, né? Então a gente teve algumas aulas conversando sobre o que é a psicologia ambiental, né? O que ela estuda, qual a importância da psicologia ambiental. Nós falamos também da história da psicologia ambiental, então como ela surgiu, qual foi o seu desenvolvimento, né? E qual é o seu entendimento, né, sobre ambiente, sobre relação entre ambiente e pessoa atualmente, né? Então a gente passou aí pela história da psicologia ambiental. Nós vimos também um elemento bastante marcante da psicologia ambiental, que é a interdisciplinaridade, ou seja, quanto a psicologia ambiental conversa com outras áreas, né, tanto da psicologia quanto também, né, de outras ciências como arquitetura, biologia, ecologia, né, e ao mesmo tempo quanto a psicologia ambiental se diferencia e é importante justamente por, né, trazer uma associação única entre os aspectos psicológicos, né, a psicologia e os aspectos físicos, o ambiente físico.
Bom, depois que a gente, então, conceitualizou a psicologia ambiental, viu seu desenvolvimento, né? Conheceu suas características mais marcantes. Acho que vocês tiveram que revisitar essas aulas para a última avaliação, né? Bom, depois que a gente falou, então, de maneira mais geral sobre a psicologia ambiental, nós começamos a trabalhar, né, alguns conceitos específicos ou temáticas específicas da psicologia ambiental. Então, que são centrações, né, são temas que reúnem uma série de estudos da área, né, e que sempre que vocês forem aí, né, conhecer os artigos, fazer pesquisas, né, vão se deparar com esses conceitos. Então a gente começou com uma noção bem geral, né, com uma temática mais geral, que é a transformação do espaço em lugar. Então a gente falou sobre quanto, né, um espaço que é indeterminado, indefinido, né, que a gente está falando entre a distância entre dois pontos, né, o processo desse espaço se tornar um lugar na medida em que ele se torna importante para mim, né, se torna importante para as pessoas. E aí, a gente foi falando então de outros três conceitos que são bastante próximos, apesar de diferentes. Então, inclusive, esse é um feedback que eu tive, né, de que talvez a gente pudesse diferenciar um pouco mais esses conceitos, né, que é os conceitos de apego ao lugar, de apropriação e de identidade de lugar. Talvez a dificuldade venha, né, da tentativa de no portfólio vocês visualizarem, né, esses conceitos em exemplos práticos. E o que a gente sabe é que na prática muitas vezes essas relações, esses processos acontecem juntos, tá bom? Então é natural que ali nessa atividade de pensar nas entrevistas, né, esses exemplos, eles se misturem um pouco, porque de fato eles ocorrem juntos, né? Mas a gente viu então o apego ao lugar, que é esse vínculo que eu crio com o lugar, né? Aquele lugar que é muito importante para mim, com o qual eu tenho um sentimento, né? Um apego, um afeto, né? Com aquele lugar. A gente viu o conceito de apropriação, né, que diz respeito aos processos de tornar aquele lugar meu, de tomar posse daquele lugar, mas que não precisa ser necessariamente, né, por ação, transformação. Eu posso me apropriar de um lugar através do olhar, da fotografia, né? Mas são aqueles processos de tornar aquele lugar meu. E também nós vimos um conceito, né, de identidade de lugar, que é quando então aquele lugar vai sendo constitutivo da minha identidade, né? Então, de que cidade você é, né? Porque aquele lugar se torna parte importante de quem eu sou. E o contrário também, né? Quando eu vou, assim, né, um processo, uma via de mão dupla, né? Quando eu também vou imprimindo, então, marcas da minha identidade naquele lugar, e aí isso vai se complementando, né? Então, aquele lugar faz parte de quem eu sou, né? Bom, e aí então a gente encerrou esses três conceitos, esses três processos que aí ocorrem na prática, ocorrem quase sempre juntos, né? E aí a gente começou a falar sobre outros conceitos, outras áreas temáticas, né, da psicologia ambiental, aí já um pouco mais diferentes entre si. Então a gente falou da cognição ambiental, né? Então essa capacidade de armazenamento, né, das informações, dos dados de um ambiente, capacidade de recuperar esses dados, né, numa conversa com outra pessoa. Então são os mapas mentais, né? São as imagens, as lembranças, a organização, né, desses dados aí de uma forma cognitiva. E falamos também sobre o arranjo espacial, né? Então lembrem lá do exemplo das escolas de educação infantil.
E falamos, por último, dos ambientes restauradores. Então a gente está, que também, né, é um conceito bastante estudado pela psicologia ambiental. Então, ao longo da disciplina, nós vimos grandes áreas de conhecimento da psicologia ambiental, né? E espero que até agora, né, vocês tenham percebido a grande peculiaridade da psicologia ambiental, né? Esse olhar, né? Essa preocupação da relação, das interrelações entre homem e ambiente, né? Que tenham visto quanto que muitas vezes essas interrelações são negligenciadas pela psicologia, então não se pensa sobre isso, né? E aí eu gostaria, né? Vou colocar para vocês alguns artigos, né, pesquisas que mostrem a aplicação prática desses conceitos. Então, como será que a gente pensa esses conceitos de apego ao lugar, de apropriação, né, de identidade de lugar, na prática, de ambientes restauradores? Então, será que os ambientes restauradores e empresas, né, quais os efeitos? Posso colocar pesquisas assim para vocês, né? Se pensa nisso, se pensa nisso fora da psicologia ambiental, na psicologia, a psicologia se preocupa se nos ambientes de trabalho, de estudo, existem ambientes restauradores da atenção? É de se perguntar. Quando a gente vê uma notícia lá, né, dos, né, por exemplo, dos deslizamentos de terra, né, das barragens, e a gente vê que as pessoas tendo que abandonar as suas casas, né, por questões de risco, né, de novos deslizamentos, enfim. Quando a gente vê essas notícias, será que a gente, depois de ter passado, né, de ter conversado sobre esses temas, será que a gente vai olhar para essas notícias da mesma forma? Ou será que a gente vai considerar agora, né, quanto aquele lugar às vezes, então a pessoa tinha apego por aquele lugar, quanto que aquele lugar era constitutivo da sua identidade. Então imagina pensar, por exemplo, os moradores de Mariana, né? A cidade mineira, né? De Brumadinho. Então, são aspectos que acho que na psicologia às vezes a gente vai esquecendo, né? E a psicologia ambiental nos dá ferramentas para olhar para esses fenômenos, para essas situações com maior propriedade, né? Com uma visão mais completa, mais global daquela situação. Bom, gente, feita essa recapitulação do que a gente viu até aqui, eu queria agradecer vocês pelo empenho, né, durante esse período, que a gente sabe que não é fácil para ninguém, e eu sei que muita gente se superou, né, mas agradeço muito vocês estarem junto comigo, a gente acho que conseguiu aprender bastante, eu tenho essa impressão, assim, até vendo as avaliações de vocês, eu sei que a gente aprendeu bastante nesse período. Fiz tudo que eu podia, né, também para que, né, fosse o mais prazeroso possível, né, essas semanas. Mas queria agradecer a parceria mesmo. Agora, pessoal, vou fazer uma devolutiva, né? Assim, na verdade, corrigir a avaliação junto com vocês. E se vocês, então, tiverem dúvidas, né? Eu tô à disposição pra gente, né, poder conversar lá no grupo, tá bom? Vamos lá, então, para avaliação. Eu já tinha feito, né, uma leitura junto com vocês no vídeo de plantão de dúvidas. Então, quem quiser até um acompanhamento mais detalhado, pode acessar aquele vídeo, tá certo? Então tá. As duas primeiras questões, então, são referentes à interdisciplinaridade da psicologia ambiental. Então, acertou quem disse que a psicologia ambiental se diferencia das outras disciplinas da psicologia
pela preocupação com o ambiente físico, né, que as outras disciplinas não têm, e na questão abaixo, né, que ela se diferencia de outras ciências que estudam o ambiente físico, como geografia, arquitetura, a ecologia, porque ela tem uma preocupação especial com os aspectos psicológicos, tá bom? Ela é uma área da psicologia. Bom, depois, uma questão que deu muito pano para manga aí, que vocês me perguntaram bastante, mas perguntando então, né, sobre aquela frase: nós construímos o ambiente e aí o ambiente é quem determina o nosso comportamento, né? Então essa é uma frase que marcou aí, né, que revela um certo determinismo, né, de que o ambiente é que determina o comportamento das pessoas. Isso, né, não é uma inter-relação, mas na verdade a gente constrói o ambiente e aí o ambiente é quem vai dizer como as pessoas vão agir. E aí a gente viu que essa era uma visão no início da psicologia ambiental, né, quando ela ainda se chamava psicologia da arquitetura, mas que logo os psicólogos já viram que não era bem assim, né? Que os aspectos pessoais, né, os aspectos psicológicos também importavam, de que não era uma relação tão determinista, era uma relação, era uma inter-relação, certo? Até, né, mais atualmente, até a psicologia ambiental tenta, né, dissipar esse dualismo, né, entre pessoa e ambiente, e entende o ambiente como um todo, né, global, né, o ambiente que inclui inclusive os seres humanos, né, as pessoas, os aspectos sociais, políticos, econômicos. Então, a psicologia ambiental atualmente tem essa visão global sobre o ambiente. Bom, depois tem uma pergunta de verdadeiro ou falso sobre a cognição ambiental, tá certo? Importante dizer, acho que para responder essa pergunta, talvez essa pudesse ter sido uma dúvida, né? Que algumas pessoas tiveram, foi que os mapas mentais, então essa imagem que eu formo, né, sobre um determinado ambiente na minha mente, de que são idênticos para todas as pessoas. E não são idênticos, não. Na verdade, podem ser bem diferentes. Então, eu lembro de ter comentado com vocês, né? Se eu peço para vocês qual a imagem que vocês têm da sala de aula de vocês, muito provavelmente cada um de vocês vai, né, ter um mapa mental diferente sobre o mesmo espaço, sobre o mesmo ambiente. Bom, pessoal, depois temos. Deixa eu ver aqui. Temos uma pergunta sobre o filme Up Altas Aventuras, né? Então, que tem um conceito da psicologia ambiental que é muito retratado, exemplificado nesse filme. Que ele sai voando, né, com a casa, porque ele não quer fazer nenhuma viagem, que ele tem que se afastar da casa. Para mim, esse filme exemplifica o conceito de apego ao lugar. Então, nessa questão, eu gostaria que vocês tivessem definido, né, corretamente esse conceito e também descrito, né, assim, a relação. Por que vocês imaginaram que esse era o conceito retratado no filme? Então, precisa explicar o raciocínio que vocês tiveram, tá bom? Depois, nós tivemos uma questão, né, sobre aí a Dona Maria de Lourdes, que então constrói a sua própria casa, né, a partir aí do barro, né, do pau a pique. E aí, olha, no textinho que acompanha, né, então essa imagem, dá para identificar vários conceitos da psicologia ambiental que vocês poderiam trabalhar. Então, vocês tendo identificado dois conceitos, né, acertado a definição desses conceitos e explicado, né, o raciocínio, por que vocês chegaram até aqueles conceitos, então estaria certa a questão. Acho que um conceito que não podia ficar de fora é o de apropriação, né? A gente chegou a ver na aula um exemplo disso,
Então, acho que tem tudo a ver vocês terem abordado aí a apropriação ao longo dessa questão. Depois nós tivemos uma questão sobre o uso arranjo espacial, tá bom? O arranjo espacial eu tinha tanto abordado em aula essa questão, né? Então são as zonas circunscritas ou os espaços visualmente abertos. E tinha colocado também, né, para vocês um artigo que fala sobre isso que eu queria muito que vocês lessem, né? Então, acho que foram essas as questões da avaliação. Se vocês tiverem dúvidas ainda, podem falar comigo. E é isso, pessoal. É mais uma aula, assim, né? Uma conversa. Então, preciso também do outro lado, né? Que vocês também me pontuem aí o que vocês acharam, né? Feedbacks da disciplina, tá certo? E, de fato, agradecer aí a parceria, né? Dizer que vocês podem contar comigo, qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, tá certo? Um grande abraço, e até mais, então.